construção de grandes negócios imobiliários passa por aqui, no programa de entrevistas Selfie com Mercado. O programa de hoje é para você que acha que vender no alto padrão é deslocar pelo imóvel com uma trilha instrumental. O nosso convidado de hoje, Marcelo Borges, vai nos enriquecer sobre esse tema. Então não perca tempo, não perca dinheiro, não perca clientes. Se inscreva no nosso canal, ative os sininhos para as notificações e vamos em frente. O nosso convidado de hoje, Marcelo Borges, vai nos enriquecer sobre esse tema. E hoje é um dia muito especial, um momento que eu queria agradecer. Eu tenho muito que agradecer, que eu estou aqui simplesmente com uma pessoa que me inspirou e me inspirou demais na minha carreira. Eu queria agradecer a sua presença, a sua participação. Muito obrigado por estar aqui hoje no programa Selfie com Mercado, Marcelo. Obrigado, Capanema. Sempre bom estar dividindo o espaço com você, porque realmente muito enriquecedor. Uma pessoa mais do que especial. Eu te devolvo o elogio. Muito Obrigado. obrigado, muito obrigado. E hoje nós vamos falar de alto luxo, alto padrão, vamos subir a régua. É isso mesmo, produção? É isso mesmo, produção. E eu estou aqui também com o grande Galba, diretor da Situa Net Imóveis. O Galba é a nossa plateia VIP de hoje. Como é que você tá, Galba? Tudo bem? Tudo bem, Gabanema? Muito obrigado pelo convite, viu? Eu que agradeço. O Galba, Galba, isso é mais do que justo. O Galba acompanhou a Super Live durante muitos anos, né, Galba? Não Sempre perdi nenhuma, participando. né? Hã? Não perdi nenhuma. Ficava Não, atento. não, não, não. Super fã, super fã. Então, nada mais do que justo que você está aqui hoje na plateia VIP do Selfie com Mercado. Muito obrigado. Marcelo, eu queria te perguntar uma coisa que... Vamos começar... Podemos ser transparente aqui, Sem Marcelo? problema. Sem Com todo problema? No gosto. alto luxo? Sem problema algum. Sem segredos? Abrir a caixa de Pandora do dinheiro? Vai ser um prazer. Então pronto. Marcelo, tem uma frase, na verdade é uma pergunta até um pouco polêmica, adotada nesse mercado, que é a famosa frase: "Quem é você?". Polêmico isso, polêmico. Então, para a gente não sair do contexto, eu gostaria de fazer essa pergunta: quem é Marcelo Borges? Ótimo. Capanema, a gente falar da gente é muito mais difícil do que falar dos outros, né, de terceiros, mas não tem problema nenhum, porque uma coisa que o berço ensina para a gente é que quando a sua vida é feita de verdades é muito mais fácil, né, não há razão e nem comporta omissões. E a vida foi sempre uma vida de luta, né, como qualquer brasileiro que se preze, né, a gente está num país onde que tudo que acontece quando a luz do dia ela chega, ela é igual para todo mundo. E para a gente não foi nada diferente disso. E eu venho de uma família, né, onde do Triângulo Mineiro, é uma família que vem das origens de agricultura, Uhum. gado e etc. Uma vida construída em fazenda, aonde uma família numerosa por si só, como sempre foi no passado, a gente tinha as famílias numerosas, e por causa do passar do tempo, nós viemos para cá, chegamos em Belo Horizonte. Eu sou natural de Belo Horizonte, tenho irmãos naturais de Uberaba, Araxá, mas viemos para cá por causa do ofício dos meus pais. E aí, com isso, o que aconteceu? Meu pai abriu na época, né, de quem é um pouco do nosso tempo, né? A gente fala sobre esse nosso tempo. Meu pai abria as lojas da Inglesa, Levin em Brava, que eram grandes incorporações, grandes lojas, e o próprio tempo foi acontecendo, como aconteceram com várias empresas, né? Que o próprio tempo se consumiu, elas se consumiram com o tempo. E com isso, minha mãe, na área de moda, né? Ela entrou na parte de construção de alta costura, moda, vestido de noivas, vestido de festas Que ótimo, e que ótimo. acabamos enveredando pela área. Então, associou-se a área de moda, a parte comercial e de eventos. E acabou que foi a construção lá embaixo o que deu start no negócio do mercado imobiliário, que, por incrível que pareça, tem absolutamente tudo a ver com o nosso mercado.
Pera lá, você falou que a sua mãe trabalhava com moda, com alta costura. Você chegou a trabalhar também com alta costura, com moda, Marcelo? Sim, durante quase 10 anos, foram 8 anos precisamente, né, a gente vem de um mercado onde passamos por camisaria, pela alta costura por si só, que era o atendimento a público, a roupa sob medida, e ela foi crescendo com o passar do tempo. Minha mãe foi modelista, uma das principais modelistas de Belo Horizonte. Tivemos o ateliê de alta costura, onde fazia esses vestidos de festas e vestidos de noivas. Esse ateliê até existe ainda, né, com a direção da minha irmã, que acabou tocando o negócio. E era uma coisa que eu gostava muito, porque eu sempre gostei muito de detalhe, do que era bem feito, eu admirava o que era bem feito, e por isso eu digo que tem tudo a ver com o mercado imobiliário. Espera aí, então esse link da alfaiataria, da alta costura, de compor um figurino. E por falar em figurino, agora eu fiquei até um pouco preocupado. Deixa eu dar uma olhadinha aqui e comentar, porque essa pessoa, você entenderam o nível, né? Entenderam o nível. Como é que foi essa transição? E você falou uma coisa bacana aí, da preocupação com o detalhe, para construir grandes negócios imobiliários, para trabalhar no alto padrão, no alto luxo, essa atenção se faz muito necessária, né? Porque talvez é no detalhe que eu vou fazer toda a diferença no meu atendimento ou na minha entrega. Exatamente. É como qualquer coisa que você se dispõe a fazer, né, os detalhes realmente fazem diferença, eles são os princípios basilares de qualquer coisa que você se preste a fazer. Seja o setor automobilístico, joalheria, a própria alta costura, como ela mesmo já se intitula, e o mercado imobiliário. Se você está caminhando para fazer, seja uma construtora, seja uma imobiliária que se destina ao atendimento do público de alto padrão, ele necessariamente ele demanda esse cuidado com os detalhes, seja na fala, no comportamento, na vestimenta, seja ela qual for. As pessoas detalhistas, elas sempre estarão atentos a isso. O acabamento, não adianta se uma construtora dizer, estou no segmento de alto padrão. Se ela não estiver colocando, entregando o melhor acabamento, os melhores metais, as melhores posições dentro de um bairro, que seja ele, ela não vai ter sucesso, né? Assim somos todos nós. Tem um ponto aí que foi fantástico a sua observação, porque eu percebo que é o olhar do cliente também, né? E é uma questão de respeito, porque quando você faz um atendimento sob medida, podemos chamar assim? Sim, claro. Atendimento sob medida, uma alfaiataria contratual também de atendimento. Quando você faz esse atendimento sob medida, existe uma coisa sensacional que chama respeito, não é, Marcelo? Claro, com Porque certeza. você começa a perceber os detalhes, começa a perceber o outro, e aí começa a ter esse entendimento. Quais são as dicas que você dá para o profissional seguir com esse olhar mais refinado na construção de um grande negócio? Não só o profissional, mas também as empresas imobiliárias. Quais os cuidados que ela tem que ter nessa construção, Marcelo? Seja qual for o segmento, né, eu falo isso que a apresentação em si, ela comporta em qualquer coisa, né, por mais simples que possa parecer, né, seja no interior, seja num bairro de periferia, seja num espaço próximo aonde se queira chegar, que são nos grandes negócios, no alto luxo, a pessoa tem que saber qual o tamanho do sonho dela, o que que ela quer, o que que ela pretende, né, aonde ela quer chegar. Ela quer atender os melhores clientes, ela quer estar no meio das melhores pessoas, ela quer conviver nos melhores ambientes, ela tem que se cuidar, ela tem que se preparar, ela tem que buscar pelo menos estar próximo do que aquele lugar que ela deseja chegar, fale a mesma linguagem, né, essa é a ideia. Se você vai transitar em determinados setores, né, você vai fazer o grande lançamento de uma grande construtora, ela não vai fazer no parque municipal, né, da cidade. Ela vai fazer num lugar mais sofisticado, onde ela vende a ideia de que o produto dela é diferente. Uma alta joalheria, ela vai fazer o lançamento de uma nova marca de relógio, por exemplo. Ela vai no Jockey Club, ela vai no campo de golfe da região onde ela está. Ela busca sempre os melhores lugares. Teve um lançamento que aconteceu em Veneza, na Itália. Foi um lançamento de um item de uma joalheria, né, conceituado no mercado.
e ela entregou todos os convidados dela de lancha, né? Eram quase iates, porque os canais são pequenos, eram umas lanchas de dimensões menores. É uma marca que chama Riva, é uma marca centenária que ela é feita com madeira, é uma madeira nobre, com toda uma sofisticação interna para os ocupantes da embarcação, e entregava nas portas dos hotéis pelo lado do canal, e não pelo lado de entrada dos hotéis. E a partir dali tudo acontecia, né? O lançamento até chegar ao que era esse item de joalheria, ele passava por Veneza, pela entrada, pelo barco centenário, as mulheres todas muito bem vestidas, um tenor fazendo a apresentação e por diante, né? As bebidas que eram servidas no momento da entrega, tudo isso é um conjunto de fatores que faz diferenciar o que é luxo, o que não é. Tudo Ma isso faz sentido. Marcelo, você deu uma ideia sensacional. Produção, anotou aí para a gente fazer o aniversário de 1 ano do Selfie com Mercado? Eu quero a Pode fazer. mesma sequência. Pode Pode ser? Pode fazer. ser, produção? Pode ser, produção? Pode enviar o convite que estaremos presentes. Olha só, você falou de estar presente, estar próximo. O que você quer dizer também que o profissional, quando ele faz a opção para trabalhar nesse segmento, se envolver com essa tipologia imobiliária, ele tem que estar envolvido, eles têm que estar presentes fisicamente mesmo, frequentar os mesmos lugares, conhecer a pessoa antes do produto? Eu acredito que sim. Na verdade, eu sempre acreditei. Por quê? É diferente quando você frequenta determinados lugares, é o experiencializar. Né? Você está em determinados locais onde você está falando a mesma linguagem, o mesmo comportamento. Não adianta, a gente assiste muito hoje, seja em todos os setores, você está assistindo os programas de televisão, programas de auditório, né? Você convoca uma plateia, convoca as pessoas que participarão daquilo, e a pessoa, não adianta ela carregar, né, uma bolsa de marca, uma roupa de marca, um óculos de marca, todo um tratamento de marca, se ela não se comportar como tal, se ela não carregar como tal. Tem uma frase da Chanel, nós já falamos sobre isso, que fala assim: vista-se bem, vista-se mal e notarão o vestido. Vista-se bem e notarão a mulher. O que isso significa? Que não adianta você trazer todo aquele contexto, né, para uma coisa, se você não souber carregar aquilo que você está trazendo. O comportamento ele é soberano, né? Ele é soberano em relação ao que você quer passar, que você quer entregar. E você estar nesses ambientes, frequentar o formato em que você vai tratar os talheres na hora de um almoço, a fala, o seu tom de voz, os seus modos, né? Uma coisa que passa por todos os ensinamentos das pessoas que trabalham com marketing pessoal e postura, é que a pessoa elegante ela não ocupa espaço. Né? Ela está em um ambiente, ela quase que passa despercebida, e ela só é percebida a partir do momento que você detecta aquela pessoa elegante. Porque a pessoa não elegante, a questão do berço e a sua forma de você construir a sua pessoa, né, seja como profissional, seja como pessoa, Sua essência, né? a sua essência, ela passa pelo comportamento. E esse comportamento ele faz toda a diferença. Você é aceito ou não em determinados ambientes. Se você quer trabalhar com produtos diferenciados e de alta produção, seja mais uma pessoa daquele ambiente, para que você seja aceito a ser convidado para os eventos, a estar entre as pessoas e estar na convivência daquelas pessoas que gerarão o seu negócio. De um modo geral. Você falou 2 coisas aí muito importantes. Primeiro é esse cenário, né? Esse olhar externo, digamos, esse figurino. E segundo é o ocupante, o ator desse figurino. Eu lembrei um fato muito interessante, que uma vez teve uma apresentação, na verdade uma exposição de figurinos da ópera Aida, lá na Fundação Clóvis Salgado, aqui em Belo Horizonte. E eram figurinos belíssimos, maravilhosos, em exposição. E eu tinha assistido à ópera e fui também assistir, a conhecer também o figurino, e na obra, né? E eu achei maravilhoso a roupa, o ambiente, o lugar, todos os personagens ali, aquela estrutura. Mas, Marcelo, faltava o ator, faltava a essência. O figurino não falava, ele não sentia,
era apenas uma composição. Então, quando você fala desses 2 lugares, isso é perfeito, porque aí você tem a construção estética e a construção essencial da tratativa, porque na verdade a gente vai lidar com pessoas, apesar dela reparar, ela vai sentir antes de mais nada. E por falar em sentir e reparar, eu tenho reparado e sentido algumas coisas a respeito do segmento de alto luxo atualmente, porque agora parece que virou subtítulo de cartão de visita do corretor, alto padrão. E eu queria entender um pouco isso. O que realmente é alto padrão? O que é realmente alto luxo? Só essa composição, esse cenário, essa pintura? Ou o imóvel mesmo, falando do mercado imobiliário, ele tem características muito específicas e as pessoas também têm características profissionais muito específicas? Sim, isso todos nós percebemos de uns anos para cá. É isso que tem essa tentativa de se colocar num ambiente que nem sempre é o seu, né? Então essas escolhas elas fazem muita diferença quando você se apropria porque você é aquilo e quando você tenta ser uma coisa que você jamais conseguirá ser os diversos fatores que constroem essa situação. Capanema, se título fosse garantia, né, você chega, eu te coloco um título e a partir dali você passa a ser aquilo. No passado existiam os comendadores, né? Os comendadores na hora que você comprava um título de comendador e passava a ser um comendador, né? Isso sabemos, né, na atualidade que não significa absolutamente nada, né? Porque os títulos eles não, você para carregá-los com propriedade você tem que construir aquilo para que você seja e não esteja. É diferente, essa é a grande diferença. E o alto luxo e o alto padrão, ele tem pequenas diferenças que fazem... Quem atua na área sabe exatamente sobre o que eu vou falar. Os títulos, voltando um pouquinho no que é essa questão dos títulos, se eles fossem garantias, você pega alguém que teve várias comendas no decorrer da vida, Uhum. ela passa a ser um problema para os herdeiros. O que você faz com uma caixa de títulos, medalhas, honrarias quando você recebe? Ele não é seu. Ele é de quem ficou. Então, se fosse garantia, você pegava esses títulos, você passaria a ser detentor de todos eles. Essa construção do que é ou não a pessoa que tem uma pessoa que entrega o alto luxo, o trabalho para o alto luxo, que diferencia um de outro. Tanto no profissional que vai ser o condutor da demonstração do alto luxo e do alto padrão, usando os empreendimentos imobiliários como exemplo. Uma casa de alto padrão, né? Ela pode estar, necessariamente, ela tem que estar numa região nobre, acabamentos nobres, acabamentos muito bem feitos, as portas metais e etc., com vista e etc., com muito cuidado. O alto luxo não. Ele não necessariamente ele tem que estar numa região, ele tem que estar numa região cercada de vivências, de experiências. Você pega, na hora que a gente estava guardando a ação, eu vi uma imagem da Toscana. Toscana é um lugar maravilhoso, enorme, longe de muita coisa, mas você tem um chateau lá no meio dela, com uma paisagem fantástica, onde a roupa de cama do lugar são 1.800 fios, você tem um vinho diferenciado, a pessoa se vira numa mesa de forma diferente, educada e com planejamento para aquilo. Isso é uma experiência e é um alto luxo, né? Viagens exóticas. Você tem hoje acampamentos, quando você fala em acampamento, você imagina um acampamento. Simples, né? Uma coisa isso. Hoje na África, você tem acampamentos extremamente sofisticados, com lençóis, a experiência dos cheiros, né, dos aromas que são colocados ali para você viver essa experiência lá no meio do deserto, lá no meio da selva. Se você pensar, não tem nada de nobre, de sofisticado, uma coisa dessa, mas ele está lá e é o serviço que você entrega que faz diferença entre ser luxo e ser alto padrão. Uma barraca não é alto padrão, mas ela pode ser alto luxo, dependendo do contexto que ela for colocada. Os imóveis são a mesma coisa. Você pode estar no espaço, no caminho, indo para o Rio de Janeiro, na região de Itaipava, e você tem uma casa antiga, que não é alto padrão, mas ela pode se tornar alto luxo dependendo do que você entregar a partir do momento que você construir. E em termos de grandes negócios, loteamentos,
Tudo vai depender de como você tratar aquele empreendimento e quem você vai colocar para conviver no habitat lá dos futuros moradores. Isso é um grande diferencial do alto luxo. Sobre se intitular, como tratar as pessoas que venderão, né, esse produto, quem vai estar presente e como se apresentar. Tudo isso faz diferença. Então, não é só querer, você tem que ser. E eu consigo construir esse lugar, ser esse lugar de alto luxo ou alto padrão, que eu achei a sua definição, Marcelo, sensacional, sensacional. Mas o profissional que ele não tem essa oportunidade, ou ele quer construir essa oportunidade genuína, bem intencionado, não está numa moda de só ganhar, realmente ele quer construir esse lugar. É possível construir esse lugar? É aceito pessoas que não estão nesse ambiente para estarem nesse ambiente junto? Sim. As maravilhas da internet hoje, elas facilitaram muito, né, o que antigamente não tinha. Tem uma passagem que diz que uma criança hoje de 6 anos de idade, ela tem muito mais informação do que um rei dos anos passados, por causa do número de informações e o que ele tem possibilidade de buscar hoje no toque de um celular. Você tem gratuitamente uma série de ofertas, né, de como se comportar, de como se portar, depende do que você vai escolher. Está aí para qualquer um hoje buscar conhecimento, mas conhecimento de qualidade. Não é porque você nasceu em um berço não nobre que você necessariamente você vai continuar aquela condição eternamente. Né? Tem uma pessoa que nós conhecemos muito bem, que chama Geraldo Rufino, que tem uma fala fantástica, que fala que ele é como ele é hoje, está no lugar onde ele está, com uma família maravilhosa, Sim, financeiramente muito bem resolvido, porque ele, apesar de ter construído o início de vida dele a partir do lixo, foi uma pessoa que, para quem não conhece a história dele, só buscar na internet, chama Geraldo Rufino, uma pessoa fantástica, de coração enorme e um excelente empresário, acima de tudo. Ele diz que ele não deixou nunca, apesar de estar no lixo, o lixo entrar dentro dele. Da mesma forma, eu falo com um profissional que quer caminhar dentro do alto padrão. Saiba o que buscar. Né? Busque sempre o melhor e não tenha receio, nem vergonha, nem timidez em buscar sempre o melhor. Volto a dizer, tudo depende do tamanho do seu sonho. É o que você vai buscar. Você citou uma pessoa sensacional, um forte abraço aí para o Rufino, exemplo maravilhoso de vida, de luta, de negócio e de alma, né? Uma alma Claro. aberta e doadora também. E por falar em doação, por falar em conexão, eu queria que você falasse um pouquinho, Marcelo, da importância das conexões nesse segmento. Como que é construído esse lugar, o que buscar, como um profissional pode utilizar essa rede de pessoas também para se tornar uma rede de negócios? Sim. Nada que se faça na vida, nada que você disponha a buscar, eu acredito, sempre acreditei nisso, eu acredito que tenha dado certo, nada forçado. Você não força nada, você não força uma pessoa a gostar de você, você não força querer estar num ambiente a qual você ainda não pertence, mesmo que você venha a pertencê-lo no futuro, mas não, nada forçado. Como construir isso? Conhecimento. Busque os caminhos certos, né? Hoje você tem, a internet ela é muito tranquila, mas você tem que saber filtrar. Mas buscar informações, livros, informações, o podcast do Capanema, né, todo um contexto. Registraram isso aí? Registrou? Grifou? Eu vou querer um corte exatamente do Marcelo, que eu admiro, falando o podcast do Capanema. Exatamente. Seguramente são fontes que te trazem. Há um pouco tempo atrás, uma pessoa me perguntou sobre livros, né? A gente pode citar diversos livros, né? Mas tem um que foi lá atrás, porque ele teve um momento especial na minha vida, porque uma frase que aconteceu e ela foi aplicada no momento certo, né? Estando no lugar certo, no momento certo, na hora certa e com a pessoa certa. É um livro que chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Clássico, Ele já clássico. está na sua centésima tantas edições e é atual até hoje. Por quê? Sim. Tem uma linha que fala que ele é uma forma, ele é de certa forma um pouco falso, ele soa falso. Eu não acredito nisso. Ele te mostra como você tratar as pessoas da forma que você gostaria que te tratassem. Nada mais do que isso. E ele funciona.
né? Você não precisa pegar ele no contexto todo, nada mais do que eu descubro o que você gosta, eu começo a te abordar com as coisas que você gosta e tem alguma coisa melhor de conversar do que as coisas que você gosta. Dá Você uma tá sintonia, né? sintonia imediata. Né? Tem uma passagem dele que fala: se você vai visitar uma pessoa pela primeira vez, um grande empresário, uma pessoa que você tem uma necessidade de tê-lo nas suas proximidades, você olhou para trás, vê a filha dele saltando de cavalo numa hípica. Se você falar da filha dele, né, que se tem uma filha, uma foto ele, a esposa, uma filha saltando de cavalo, você tem dúvida que o bem principal da vida dele é a filha? Você vai ter, se a sua reunião era para acontecer em meia hora, você seguramente vai ter uma reunião para 2, 3 horas. Marcelo, você me fez lembrar uma situação, guardada as devidas proporções. Quando eu estava procurando estágio, isso foi clássico. Eu fiz uma área técnica, né, eletrotécnica, e na concessionária do Estado, que aqui em Minas Gerais é a CEMIG, é o auge da carreira, você está no 2º grau, fazer um estágio na concessionária do Estado. Só que a escola que eu frequentava não entregava todas as matérias do concurso, né, da entrevista para essa concessionária. E eu fui fazer entrevista lá na alta cúpula, na diretoria, passei por todas as etapas e chegou numa entrevista. Marcelo, você fez me lembrar, isso foi um fato maravilhoso e é real, é real. O que acontece é o seguinte, na entrevista ela começou a me fazer as perguntas e eu respondi até onde eu sabia, porque tinha perguntas que era da vivência da companhia. Não tinha jeito de ter esse conhecimento. Mas eu olhei e eu vi que a filha dela, com um tchutchu de balé, assim, num porta-retrato. E como eu fazia teatro, né, artes cênicas lá na fundação, eu levei o assunto para a área do balé, da área de artes. A entrevista que ia durar uns 40 minutos, ficou 2 horas e fui contratado falando de balé. É isso aí. Porque a sintonia foi Acontece. exatamente. É natural. Ela foi assim, imediata, né? Porque era um lugar agradável para aquela pessoa. E Exatamente. por falar em pessoa e lugar agradável, eu gostaria agora de passar a palavra para a nossa plateia VIP. Nós estamos falando de conexão, de pessoas, nada mais justo da agora em diante conversarmos um pouquinho com o Galba, né, Galba? Forte abraço para você, Galba, mais uma vez muito obrigado por sua presença. Ô, Galba, e nesse mundo... meu amigo, você sempre será plateia VIP aqui no programa. O Marcelo está dando uma aula para nós aqui, né? Uma banquete. Não é? Assim, né? O Marcelo é um verdadeiro cavalheiro do mercado imobiliário. Fala a verdade. Fala a verdade. Aqui, qual a sua dúvida, a sua provocação, esse assunto do alto luxo? Você já lidou também com alto luxo? Qual é a experiência? O que você gostaria de saber do nosso convidado de hoje, Galba? Marcelo, foi muito bom a sua fala aí, né? O que é alto padrão, o que é alto luxo, para a gente identificar, né? A gente tem, olha que fala em alto padrão, alto luxo, aqueles bairros mais tradicionais. Nós somos aqui em Belo Horizonte, né? Que é a região hoje de Nova Lima, então Belvedere, né? Mas ouvindo isso, eu já tinha até pensado nisso. Não tem um determinado bairro específico para alto padrão, porque você pode construir um alto padrão, um alto luxo em outro bairro, né? Um bairro emergente, um bairro que tem a tradição mineira, nós já temos. O que você acha disso? Você tem toda a razão. A vantagem do mercado imobiliário, né, e seja dos grandes consultores, as pessoas que provocam, e em 90% se não for mais, a construção dos novos negócios, elas passam pelas imobiliárias, né? Às vezes a pessoa um diretor de novos negócios, algum corretor mais atento ao mercado, ele faz as coisas acontecerem. E eu costumo dizer que os empreendimentos, principalmente os grandes empreendimentos, eles mudam o mercado, eles mudam a região, mudam uma cidade, mudam o país, dependendo do tamanho, né, desse empreendimento. Eu vou te citar né, para poder chegar nessa questão do alto padrão em uma região não necessariamente nobre, no momento nobre,
E como isso faz diferença? E às vezes deixa de fazer diferença também para uma região, dependendo da perda, como acontecer. Recentemente teve um episódio da perda da fábrica da Heineken, na região de Pedro Leopoldo, na região de Confins e Lagoa Santa. As pessoas não têm noção do quanto que isso seria impactante para a região como um todo, para a grande BH, né, e para o estado de Minas Gerais. Felizmente, a empresa não saiu de Minas Gerais, ela foi para Passos. E é uma grande empresa, uma grande marca, né, que seria um referencial para a região e que criaria mais de 11 mil empregos indiretos. Eram 300, 400 empregos diretos e mais de 11 mil empregos indiretos. Isso significa o quê? Que quando você faz uma potência dessa em determinada região, o entorno, imediatamente, ele começa a ficar atento a novos empreendimentos. Por que não ter um empreendimento, seja condomínio fechado horizontal para casas, com as casas de alto padrão? Por que não ter os verticais, né, os empreendimentos multifamiliares de alto padrão para aquela região? Então não é problema nenhum ter. Por que isso? Porque a alta direção ela demanda moradia, né? Os funcionários demandam residências. E assim por diante, os novos comércios que gerarão, porque quando você vem com uma empresa de grande padrão, você tem necessariamente serviços básicos, escolas, comércios e aí por diante. Você tem os street shops locais que podem dar certo numa próxima região dessa. E ela é uma âncora, ela vem com uma força muito maior, mas ela traz diversos outros negócios a tiracolo. E isso acontecendo, está um campo aberto para esse alto padrão. Então, as pessoas, né, eu cito muito em Belo Horizonte uma coisa já existente, que é o mercado do Ceasa. Para quem conhece o nosso, ele tem uma característica em que gira muito dinheiro. E esse dinheiro a pessoa tem poder de compra, mas ele não quer morar na região centro-sul de Belo Horizonte, ele quer estar perto para que tenha acesso mais rápido. O dia de um empresário do Ceasa começa às 4 horas da manhã. Então, para ele atravessar a cidade toda fica desconfortável. Ele quer morar bem, mas perto de onde está. E na região ela tem empreendimentos de alto padrão e, diga de passagem, de alto luxo também hoje, né? Isso faz muita diferença. Muito obrigado, Galba. Essa quebra aí de paradigmas, eu acho que ela é muito importante ser pontuada. É uma tendência, né, Marcelo? Hoje, a pessoa procurar morar perto do trabalho. Claro. É porque o trânsito cada vez mais caótico, né, as dificuldades que nós temos. Então, isso é muito importante. Qualidade de vida, né? Qualidade de vida. E você, Galba, tocou num assunto muito importante, que é a questão do investidor. Numa tomada de decisão de uma área, de uma urbanização. Eu queria a sua opinião sobre isso, desses grandes investidores e a influência dos investimentos também na sociedade, no ambiente urbano ali onde ele está inserido. Os investidores têm feito grandes negócios aqui no estado, no Brasil. Você poderia nos apontar algum exemplo que reflita isso, Marcelo? Os investidores internacionais estão vendo esse mercado, essa oportunidade agora? Sim. Como sempre foi, é uma questão só de identificar, né, os negócios. O Brasil sempre foi um canteiro de obras e um canteiro de oportunidades, né? Simultaneamente, isso não temos dúvidas. O olhar para os grandes empreendimentos do nosso momento, cada vez mais ele está aproximando de equilibrar com São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, em mercado nacional, né? Ele está sendo muito equilibrado. Por quê? Hoje existem as centralidades urbanas, né? Não tenha dúvida que o nosso trânsito não está muito diferente de qualquer metrópole, né? Hoje, no mundo inteiro, não é só a nível Brasil, não. E as centralidades urbanas, ela tem trazido, né, um olhar, seja dos investidores nacionais quanto dos internacionais. Nós temos mão de obra à vontade, nós temos matéria-prima à vontade, material pensante à vontade, muito superior a vários lugares do mundo hoje. Pessoas fantásticas exportando conhecimento, né? Você haja visto que tem diversas premiações de projetos nacionais no exterior, mas muito além, com um ganho muito distante do último premiado, porque realmente são projetos fantásticos. Então, quando você imagina, isso é só para um mercado
de residências começando? Não. Hoje você tem empresas cafeicultoras, né? Hoje você tem no mercado de luxo os cafés nobres, as pessoas aprenderam a tomar café. Tudo por causa de conhecimento, as pessoas estão ali para poder buscar conhecimento. Então antigamente a gente ia num galpão de beneficiamento de café, você chegava aqui, galpão de telha de zinco ou de amianto, o piso de cimento batido e o terreiro de seca, né, de secagem, de forma muito rústica. Hoje você tem galpões, é o caso de um muito próximo aqui, feito por o nosso mestre da arquitetura, Gustavo Pena, um lugar que você chega e parece que você está entrando num museu de arte moderna. Maravilhoso. Então esse é o diferencial que o mercado imobiliário te proporciona e os investidores enxergam isso. Aonde ele entra? Ele entra onde existe oportunidade. Então você tem dois tipos de investidores, sejam eles nacionais ou internacionais. O que está voltado somente para o lucro, pura e simplesmente, e o que está atento ao lucro mais o que está entregando para a sociedade. Ele tem que entregar um cartão de visitas. O que ele deixou de legado para a sociedade, onde ele construiu. Então isso hoje o empresário está muito mais atento. Ele não entrega só metro quadrado, ele entrega a experiência, o bem-estar, e hoje é todo um apelo em cima da ESG, né, que você tem um apelo de selos verdes, etc. Essa associação ela é completamente diferente do mercado imobiliário do passado. E essa entrega de experiências, né, de vivências, você citou o caso do galpão, mas tem também os famosos açougues, né, Marcelo? Sim, Porque não claro. é açougue hoje em dia, né? A pessoa com um avental sujo de sangue, isso não existe. A pessoa praticamente está super bem vestida, alinhada, e é uma casa de carne, uma gourmetização. A sociedade tem comprado esse refinamento também? A sociedade gosta do luxo? Capanema, eu sempre falo para as pessoas responderem por si só, né? Não tem como você não comprar o que não é bom, não tem como você repelir o que é fantástico. Então, quando você chega nos cafés, né? Você citou as áreas de carnes nobres, etc. O meu avô falava uma coisa que eu achava interessante: seja lá o que você for, faça o que você entende. E seja o melhor que você for, independente do nível que você tiver. Se vai ser o açougueiro, seja o melhor açougueiro. Se você vai ser o capataz da fazenda, seja o melhor capataz. Se vai ser um grande empresário, seja o melhor empresário. Não tem distinção de a melhor entregadora de café, né? Ela te recebe com um sorriso. Sim, o melhor sim. garçom. As pessoas vão a um restaurante, chegam num restaurante, ele é mal atendido. Isso aqui é a coisa mais desagradável do que você não ser bem tratado por um garçom quando você está tentando ter uma experiência de estar naquele restaurante. As casas de carnes hoje são da mesma forma. Você tem um filme que chama Pegando Fogo, né? Ele acontece em Paris, a busca pela estrela Michelin, né? Nos dois restaurantes, e ele conta exatamente isso, como ser melhor no que você faz. Mesmo que você esteja nos bastidores, você fazer bem feito faz toda a diferença. E o mercado de luxo alto padrão, se você entregar um mínimo bem feito, a pessoa sente aquilo, né? Ele já chegou pronto, o cliente sabe mais do que você quando você está indo buscar o que você se dispôs a conhecer. Mas ele já chegou com um leque de informações muito grande. Se você conseguir detectar exatamente o que ele busca, a venda já está feita, e não tem dúvida. E o seu empreendimento ele nasce a partir do momento que você descobre o que a região está demandando. Marcelo, alto luxo tem crise? Capanema, o Galba já deve ter escutado isso, né? O mercado ele busca hoje, tem uma corrida desenfreada por leads, né? O leads, para quem não tem familiaridade com o assunto, ele nada mais é do que receber pronto um cliente mais ou menos entrevistado, né, anteriormente, para poder fazer a jornada da venda, né? Eu nunca tive esse lead, né? Eu sempre busquei esse cliente, sempre busquei a venda, sempre busquei a oportunidade, né? A crise, desde que eu me entendo por gente, elas já existiram no mundo inteiro, não foi só nós, não somos privilegiados de ter crise, não, o mundo inteiro sempre passou por isso. Nunca deixei que isso afetasse, né? Então, as oportunidades você cria, você não tem que esperar ela chegar. Se você esperar ela chegar,
ela cria raiz. E é um lugar que eu nunca quis estar. É num ambiente de crise, quando uns choram, outros vendem lenço, né? Então, a ideia é mais ou menos essa. Então, a crise existe, ela está aí, cabe você criar condições de surfar nessa crise, porque as oportunidades sempre acontecem na crise. O ditado japonês, onde você troca a palavra o crise por crie, né? O crise por crie, e isso para mim é um contexto que eu trago ele naturalmente. Eu nunca tive nenhum problema em relação a isso. Nunca ficar no chão, né? Tropeçou, levanta imediatamente. O corretor de imóveis tem crise? Se ele quiser, sim. Ele sempre vai ter. A exemplo que eu estou acabando de dizer. Cabe você. Não existe nada que você construa na sua vida que você passe por um momento de grande turbulência ou pequena turbulência. O que nos deixa feliz e me deixa muito confortável é que tudo na vida passa, né? A noite vira dia, o dia vira noite. O seu momento, você nunca está 100% feliz e você nunca está 100% triste. É uma questão de momento. Hoje você não está bem, amanhã você estará. Hoje você está numa fase que demanda mais emprego de investimentos, amanhã você tem a coleta. Isso é fácil de entender, né? Haja visto as pessoas bem-sucedidas. Não existe nenhuma pessoa, nenhum empresário, nenhum artista bem-sucedido que ele não teve o tempo de construção, né? E que ele teve lá. O que mais tem são as pessoas famosas que todo mundo admira, que só vê o sucesso, que já morou numa kitnet, que já morou de favor na casa de uma tia, de um amigo, e até ele chegar até a sua suíte Mega Master com hidromassagem, spa e um closet farto de roupas de marcas, etc. Ele já passou por um momento de crise, mas ela não foi constante. Seguramente ele buscou não estar naquela condição. E buscar essa condição de estar bem a maior parte do tempo é que é o desafio. E para você ficar numa outra condição, acompanhe o programa de entrevistas Mais Fora da Curva. Olha que sensacional. Olha isso, Galba. Olha o que foi esse programa hoje, e o tempo passa muito rápido. Você falando da questão de tempo, dá vontade de ficar aqui, não dá? Dá vontade de ter um parte 2, um parte 3, para descobrir, para aprofundar mais nesse grande conhecedor do mercado imobiliário, da vida, das pessoas também. Alto luxo é você, meu amigo. Todo mundo que já passou por alguma busca de um desejo, né? Seja ele por suas origens, né? Pelo desejo de conhecer e vivenciar o que é de melhor, não tem preço, né? Como o nascimento do seu filho, né? O estar com sua família, com seus pais. Eu falo que velório é uma coisa muito, muito difícil, né, da gente digerir. Mas quando você está em um lugar, o Capanema, eu vi que ele até que mudou a expressão quando eu falei isso, mas vocês vão entender o porquê que eu estou dizendo. Porque a gente passa uma vida, né, deixando de fazer coisas que não custam absolutamente nada e que são um luxo, né? É você ser ético, é você ser educado, você abraçar, você sorrir, você dizer que ama, né, para a pessoa que está do seu lado, né? Isso não custa absolutamente nada. Experimentem chegar, né, quando vocês estiverem entrando na porta de casa, dá um beijo na sua esposa, um beijo no seu filho, fala, senti sua falta, queria estar com você. Essas coisas são um verdadeiro luxo e um verdadeiro prazer imensurável que não custa absolutamente nada. Eu perdi meus pais, tá fazendo alguma coisa em torno de 10 anos. E eu não tenho dúvida que eu cumpri uma missão muito feliz e tive a sorte de ter pais fantásticos que nos entregaram educação, o desejo de compartilhar uma mesa, né, de final de semana, de almoçar no domingo, né, coisas que perderam com o passar do tempo. A gente não presencia isso mais, ver uma mesa cercada pela família, discutindo sobre o que aconteceu durante a semana e os seus desejos de entregar um alto padrão para sua família, né, entregar educação para sua família. Esse luxo, ele está à vontade, você não precisa de buscar nas redes sociais, você não precisa de buscar ele numa loja caríssima, ele está entregue por Deus, entregue no seu dia a dia. Experimentem num domingo, né? Chamem a sua família, com as noras, netos, seja lá quem for, chame o seu amigo mais próximo, que vai ser uma experiência que eu tenho certeza que vocês nunca mais vão esquecer.
de vida, né, um prato, né, que vocês gostem, esse luxo de estar com a família, de estar com vocês, ele não tem preço, isso é barato, e é realmente um verdadeiro luxo estar com a família e com as pessoas que você gosta. E você é convidado para o meu próximo almoço, quando a gente estiver presente, para compartilhar esse verdadeiro luxo que Deus nos entregou para que a gente pudesse usufruir, e ele é tão pouco usufruído, né, pelos pobres mortais. Eu também, sou convidado. Opa, Isso isso aí, o convidado Galba VIP também. também, isso aí é Vai legal. estar um em cada ponta da mesa, pode ter certeza. Vai ser um prazer recebê-los. Maravilhosa. Maravilhosa, legal. Maravilha, nosso convidado. Luxo foi esse momento de hoje inesquecível. E luxo também é você acompanhar o programa de entrevistas mais fora da curva do mercado imobiliário. Olha, queria aproveitar para lembrá-los. Se inscreva no nosso canal, compartilhe, comenta. Fala aí o que é o alto luxo para você. E eu queria também passar a palavra agora para as considerações finais, Marcelo, e para as suas considerações finais também, Galba, desse encontro de hoje. E também agradecer essa audiência maravilhosa que acompanha o nosso programa. Obrigado. Em primeiro lugar, agradecer o convite. Eu fico sempre lisonjeado pelo convite, né, para uma pessoa que tudo que faz bem feito e sabiamente nas suas colocações. Fico feliz, né, por você estar caminhando cada vez melhor ao sucesso, e seguramente ele vai acontecer, já acontecendo, vai acontecer com mais propriedade. E sobre as pessoas que nos assistem, a gente sempre falou sobre isso, seja o que for, se for se nós conseguimos atingir uma vida, seja qual for, e colocá-la numa condição melhor do que ela se encontra hoje, a gente se dá por feliz. Mas se for a totalidade, melhor ainda. Fico muito feliz. O Galba é uma pessoa realmente fantástica para quem o conhece, Galba. Faço questão que esteja também na ponta da mesa do nosso almoço, no nosso próximo encontro. Estarei firme. E estarmos cercados de boas pessoas, né, é sempre bom. Né, e tê-lo conosco, eu te confesso que é muito bom, é muito prazer. Obrigado mais uma vez por estarmos presentes e conte sempre conosco. Nós que agradecemos. Um forte abraço para vocês que acompanham o Selfie com Mercado, e não perca o próximo episódio. Se você também quer ser plateia VIP, mande uma mensagem para o Instagram Super Capanema dizendo: eu sou VIP do Selfie com Mercado. Deixe o seu contato de WhatsApp que nós faremos o convite especial para esse momento. Muito obrigado mais uma vez, Marcelo, muito obrigado mais uma vez, Galba, e muito obrigado a todos vocês que fazem parte da audiência do programa de entrevistas Selfie com Mercado.